Tá, é o seguinte, ó. Esse tema é um dos temas mais importantes desse canal. É um dos vídeos mais importantes que eu vou fazer. Eu sei que não é um dos mais interessantes, talvez seja um pouco chato no primeiro momento, mas fique até o final e entenda muito bem esse conceito, porque vai fazer toda a diferença entre você ganhar dinheiro ou perder. Você pode perder muito dinheiro se não entender muito bem e não fazer as escolhas baseadas nesse conceito dentro da tua alocação patrimonial. Se você não me conhece, meu nome é Felipe Verca, eu falo de investimentos e cripto. Clica aqui já para se inscrever, veja os outros vídeos que eu já gravei aí no canal, tenho certeza que você gostar, eu foco bastante também em cripto de vez em quando, então é uma mescla aí de como alocar cripto da melhor forma possível no seu patrimônio, mas também trazendo os conceitos que ninguém fala do mercado, né? O teu assessor não vai falar, o teu gerente não vai falar, porque eles estão mais interessados ali em vender o produto do que outra coisa. Então fica aqui e se junta aí à comunidade o quanto antes. Horizontes de investimento, né? Ou tempo de alocação patrimonial, o tempo que você vai ficar com um certo produto na sua carteira de investimentos. É, de fato, saber como fazer uma boa escolha, né? Como fazer uma boa alocação patrimonial. E entender esse conceito é a diferença entre fazer uma boa alocação, uma boa escolha, ou perder de fato dinheiro, tá? Já vi muita gente perdendo quantias significativas porque não entendeu muito bem qual era o horizonte de investimento que estava alocando uma fatia relevante, inclusive, do seu patrimônio, porque foi ali direcionado por um profissional mal intencionado. E a gente começa falando desse assunto trazendo o conceito mais básico da humanidade, o tempo. A gente aprende desde cedo a entender um pouco o que é o tempo. A gente entende o que é a manhã, a tarde, a noite. A gente começa a entender um pouco dos horários do dia. Então, se está cedo, se está tarde. O período entre eles, né? Se corre rápido, se corre devagar. Tem dias que parece que é uma eternidade. Mas no final das contas, tudo é uma métrica matemática, né? A gente vai absorvendo isso conforme o tempo, na nossa infância. Inclusive, na minha época, pelo menos, aprendi os ponteiros do relógio. Não sei se isso existe mais, é tudo meio digital, mas aprendia e tinha prova disso. O ponteiro para o meio-dia, qual horário que era, ponteiro apontando um em L, se era 3 da tarde, se era 9 da noite. Enfim, a gente tem aí esse entendimento desde cedo e a gente consegue lidar muito bem com esse conceito do tempo. Claro que várias discussões filosóficas aí da física, quando a gente começa a ir para outro espaço, começa a ter uma dificuldade de entendimento. Mas aqui, no nosso terreno aqui mundano, na nossa humilde limitação aqui terrestre, a gente consegue entender e ter esse feeling, essa sensibilidade do que é o tempo. Mas quando a gente leva isso para dentro do mundo de investimentos, começa a confusão. Porque para mim, um período curto de tempo, talvez para você seja já um período longo, um período médio. Tem muita gente que chega para mim e fala: Felipe, poxa, eu quero investir aqui, tenho essa grana, tenho mais ou menos esse objetivo, esse perfil. A gente vai sentando também, traçando os objetivos de verdade, que muitas das pessoas não têm tão claramente isso. Se você não viu ainda meu vídeo de objetivos, vou deixar aqui destacado, vale muito a pena depois desse você correr para lá. Tá? Esse é o primeiro conceito, mas depois eu iria para esse de objetivos e traçar o seu planejamento financeiro, o seu plano estratégico. Então tem essa disparidade entre o que eu considero curto prazo e o que você considera curto prazo. Um ano para muitas pessoas realmente parece que é longo prazo, né? Uma aplicação ali que vai demorar muito tempo, mas para mim é curtíssimo prazo, quase instantâneo, porque existem outros patamares de horizonte de investimento que eu considero no meu planejamento financeiro, na minha alocação patrimonial. Uma aposentadoria, por exemplo, é longuíssimo prazo, é o maior prazo aí que a gente tem de investimento. Até porque dentro da aposentadoria existem dois grandes trechos, né? O primeiro de acumulação patrimonial e outro de usufruto desse patrimônio acumulado. E muita gente esquece que durante esse usufruto os ativos continuam rentabilizando. É preciso ainda você gerenciar, né, essa carteira de investimento, vão ter vencimentos, vão ter trocas de ativos de tempos em tempos, o mercado vai mudar, o teu perfil vai mudar principalmente. Então pense, se eu vou acumular durante 30 anos, eu quero viver dessa minha aposentadoria por mais 30, a gente está falando de 60 anos, uma jornada extremamente longa, 50 anos, 40 anos. Então um ano não é nada frente
a esse horizonte de aposentadoria. É preciso, então, conceituar, antes de mais nada, o que é curto, médio e longo prazo. E para a gente deixar todo mundo na mesma página, na mesma linha, eu gosto de utilizar muito o conceito de curto prazo para investimentos até 1 ano, de médio prazo de 3 a 5 anos e de longo prazo tudo que for acima de 5 anos. Se você considerar essas métricas, eu acho que você vai ter um entendimento muito melhor e muito mais claro de como alocar as diversas fatias, diversas caixinhas que existem nesse teu planejamento, nessa tua carteira de investimentos. Mas esse é o primeiro ponto, alinhar os objetivos, né? Cada objetivo vai ter ali um horizonte diferente, seja o objetivo de curto prazo, seja o de médio ou de longo, como a gente acabou de comentar aqui, conversar sobre a aposentadoria. Agora, existem outras características que eu quero trazer aqui, que também acabam confundindo e devem ser muito bem entendidas para não gerar nenhum tipo de confusão também. São 3 pontos principais. Primeiro ponto, liquidação financeira. Esse é um ponto que confunde muita gente, porque a gente vê ali a liquidação financeira de um ativo, que é o tempo que ele demora entre você pedir o resgate e cair nessa conta, e você classifica o horizonte de investimento daquele ativo por conta disso. E está errado. Não necessariamente porque demora um prazo muito grande, seria necessariamente um ativo ali, né, de curto, médio, longo prazo. Isso acaba em produtos de vencimento, acaba se alinhando muito bem. Agora, vários outros que têm liquidação mais curta, como por exemplo 5 dias, 30 dias, 60 dias, não necessariamente são de curto prazo. Essa é a pegadinha. Então, muito cuidado com isso. Quando a liquidação financeira for dentro de fundos, a gente tem uma ampla gama de horizontes de investimentos de fundos. Eu não consideraria esse prazo como algo para se classificar dentro dessa métrica que a gente acabou de aprender de horizonte de investimento. Não é porque um fundo de ações que demora 30 dias para liquidar entre o pedido e de fato o pagamento dessa conta deve ser considerado como uma aplicação de curto prazo. Não faz sentido nenhum. É um fundo de ações. Então, muito cuidado com isso. A gente acaba se confundindo ainda mais. E também não é porque tem ali num título público um vencimento de 30, 35 anos que ele necessariamente só serve para investimentos de longo prazo. A gente pode ter algumas estratégias de curto prazo com isso também. Infelizmente, tem essa confusão. Obviamente não é nada garantido, porque depende muito do momento de mercado para você antecipar esse vencimento. Esse é o caso aí do famoso ágio ou deságio, quando você antecipa esse vencimento em títulos públicos, até porque todo título público tem liquidez, que é o segundo ponto, a gente vai falar, tem liquidez diária, então gera esse tipo de confusão e muito profissional mal intencionado utiliza isso para fazer a venda do produto de forma errada, eu diria, né, falando que, pô, isso aqui tem liquidez, você pode resgatar a qualquer momento, você considera isso parte do seu caixa. E aí vem essa confusão. Puxa, então é de curto prazo? Não, esse é um fundo que vai vencer daqui a 30, 35 anos. Então ele não deveria ser considerado de curto prazo por conta dessa liquidez. Né? A liquidação dele, ela pode ser imediata se você antecipar, mas ela tem um vencimento quando você acaba escolhendo esse título público. E esse vencimento, que é o momento que vai ser pago automaticamente aquela rentabilidade dentro da sua conta, é a liquidação desse título de renda fixa, não a questão da antecipação em si. Isso é um benefício que você pode utilizar ou não, não é garantido. Então considere, quando existe vencimento, sempre a liquidação no vencimento, apesar de muitos deles você poder antecipar. E nos fundos de investimento, como eu já mencionei, cuidado muito mais em relação ao produto que você está entrando do que a liquidação em si. Essa realmente não casa com o horizonte que a gente acabou de aprender no começo do vídeo. Segundo ponto, liquidez. Então a liquidez nada mais é do que transformar esse ativo, esse investimento, em dinheiro, em moeda para a gente gastar ou para a gente realocar, reinvestir. Né? A liquidez também acaba gerando muita confusão. Não é porque ele é líquido que ele deveria ser considerado de curto prazo. Mais uma vez, nem tudo que é líquido é um investimento de curto prazo.
tem um horizonte de investimento de curto prazo. Pense só, as ações em 2 dias, se você vender na Bolsa Brasileira, está na sua conta. É líquida, é super rápido, mas ela não deveria ser considerada um investimento de curto prazo por conta disso. Criptoativos, que eu falo bastante por aqui, tem liquidação imediata no mesmo dia, 24 horas, 7 dias por semana. Tem liquidez imediata também, né? Liquidez D0, então pede no dia, cai no dia, 24 horas, 7 dias por semana, quando está em algum ambiente de cripto mesmo, em corretoras ou até em alguns protocolos descentralizados, mas de longe é um investimento com um horizonte de curto ou médio prazo. Eu sempre consideraria cripto como de longo prazo, ou seja, pelo menos 5 anos de alocação. Claro que você pode rebalancear, trocar ativos, mas essa fatia na tua carteira, seja ela qual for, ela deveria ser considerada para pelo menos 5 ou mais anos. É para o teu futuro, para os objetivos das caixinhas de longo prazo. Então, muito cuidado com a liquidez. Ela também acaba enganando, assim como a liquidação que a gente falou no primeiro ponto. E por fim, terceiro ponto, produto. O produto sim classifica muito mais o horizonte de investimento do que os 2 primeiros itens que eu mencionei aqui. Então, se você chegou até agora, sinta-se aí privilegiado, porque você vai pegar de fato qual é o ponto aqui que caracteriza melhor um horizonte de investimento. Não só o teu sonho ali, né, o teu objetivo, mas sim o produto que você está alocando. Esse ponto é super importante. Como eu já mencionei, títulos de renda fixa, que não sejam ali, né, com vencimentos muito grandes, fundos de investimento de renda fixa, que são mais ali constantes, sem muita oscilação, que é a tal da volatilidade do mercado, devem ser considerados como curto a médio prazo. Já multimercado, começa a ir para o caminho de médio prazo, ou algum produto que você pega no meio do caminho no mercado secundário, alguém vendendo ali antes do vencimento, ou seja, você pega já encurtado o vencimento, médio prazo também. Agora, todo o mercado de renda variável, ativos internacionais de bolsa, moedas, até mesmo os criptoativos, principalmente, aliás, eu diria os criptoativos, devem ser considerados de longo prazo. Claro que dentro dos criptoativos, a gente vai falar isso num vídeo específico, né, as aplicações no mundo de tokens, também existem já criptoativos de renda fixa. Então, vou considerar aqui como uma forma generalizada, mas a gente vai detalhar isso mais para frente também, tá? Mas em suma, a grande maioria, os principais, eu diria, por exemplo, o Bitcoin, que a dominância é quase 60% desse mercado, ele é e deve ser considerado de longo prazo, acima de 5 anos de investimento de alocação. Não é para comprar agora e sair em dezembro, daqui 3, 4 meses. Não, está errado. Não deve ser considerado dessa forma. Então, o produto caracteriza muito mais o horizonte do que outra coisa. Produto alinhado ao objetivo e alinhado ao seu planejamento vai caracterizar esse horizonte de investimento corretamente. E por fim, meus amigos, o comprometimento. Se você sentou na cadeira, colocou no papel os seus objetivos, encaixou ele nos diferentes horizontes que a gente aprendeu aqui ao longo desse vídeo e conseguiu caracterizar bem eles em relação ao tempo, se comprometa com isso. Não adianta você colocar no papel um compromisso super bonito ali de curto, médio, longo prazo. A aposentadoria, que a gente já falou também, não só nesse, em outros vídeos, que vai durar 20, 30, 50, 60 anos, né, considerando até o período ali de usufruto. E aí, no meio do caminho, daqui 5, 10 anos, se olhar um carro bacana, né, agora os elétricos que estão vindo aí da China, um apartamento maior, porque está um pouco mais moderno, ou enfim, está numa localização diferente, e você olhar para a tua conta de investimento e simplesmente acabar com todos esses produtos, com toda essa carteira diversificada por tanto tempo. Vai ser um estrago tremendo e você não vai estar se comprometendo com o teu planejamento que você fez lá atrás. Seja fiel consigo mesmo. Esse é o recado final. Tem que ter comprometimento, senão não vai funcionar. Não adianta você colocar a carteira bonitinha dividida em médio e longo prazo e daqui a pouco considerar tudo isso curto. Não é assim que funciona. Esse é o recado mais importante de todos. Além de entender sobre horizontes, é entender e se comprometer. Isso é um plano de você com você mesmo. Então faça o mínimo e siga, senão as coisas não vão funcionar.
E eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo ali com conceitos do mercado financeiro. Parece um pouco ali maçante e chato, mas é muito, eu digo muito importante mesmo você entender isso. Vale muito mais do que aprender o que é um CDB, um título público, que horas compra, onde compra. Puta, muito menos essas coisas de trade, de bolsa, de gráfico. Realmente é o que vai fazer a diferença se você conseguir internalizar e entender bem os conceitos básicos antes e o porquê você está fazendo investimento. E se você não viu o vídeo dos objetivos, já coloquei aqui no destaque, vou colocar mais dois aqui no final para vocês verem também. E se gostou de mais esse vídeo, clica aqui, se inscreve agora mesmo, dá o like e compartilha, que ajuda a transmitir essa mensagem para mais pessoas. Compartilha com seus amigos, seus familiares queridos que também precisam entender um pouco mais sobre isso para investir melhor e até mesmo parar de perder, né? Porque você fez uma alocação com o horizonte errado, é bem provável que vá perder dinheiro. E eu te vejo no próximo vídeo.